Amém? 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E nós vamos ler inicialmente até o versículo 18. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, aquilo que era dízimo, aquilo que era oferta, né? Mais propriamente aquilo que era dízimo. E Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Uquias disse ao escrivão, né? Então Uquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã. Então Safã leu o livro ao rei. E lhe deu o relatório dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos teus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Amém? Feche seus olhos. Senhor, rendemos graça, agradecemos por poder louvar e exaltar o santo e poderoso nome do Senhor. Pedimos a Ti que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, que essa palavra chegue até o nosso coração, que verdadeiramente ela alimente as nossas vidas, que ela nos conduza a uma verdadeira reforma, a uma verdadeira mudança, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Aqueles que estão nos visitando hoje, é um prazer muito grande. Aqueles que talvez estão nos ouvindo pela rádio, né, pelo YouTube, que o Senhor ilumine sua vida e te abençoe grandemente. Nesse ano, eu já falei isso aqui, né, falei isso aqui domingo passado, falei algumas vezes. Nesse ano, exatamente nesse mês, nós estamos comemorando completando 506 anos de reforma protestante. Reforma essa que muitos talvez não compreendem, não entendem, talvez não, até mesmo desconhecem a história, né, que entrou aí um pouco, foi desvalorizada, pouco ensinada. Então muitos evangélicos hoje não entendem o que é a reforma protestante, não entendem da onde as consequências dela, o que ela realmente mudou na vida da igreja e na vida prática de muitas pessoas. Tinha, né, um missionário chamado Leonardo Ravanhil. Talvez alguns aqui já ouviram falar dele. Ele tem um livro que se chama Por que tarda o avivamento? Por que demora o avivamento? Por que demora o avivamento? Ele fala algumas coisas muito interessantes. O que não é um avivamento? O que não é um avivamento? Um avivamento não tem nada a ver com a nossa agenda. Nada a ver com a nossa agenda. Nós não tem como nós agendarmos aqui um evento de 3 dias sobre avivamento. Vamos fazer fazer aqui um evento sobre avivamento. O avivamento ele não tem compromisso com a nossa agenda. Ele não tem compromisso com o nosso calendário. Ele não tem. O avivamento ele não é uma mudança na maneira de celebrar o culto, na liturgia, vamos assim falar. Nós vamos fazer isso primeiro, vamos fazer aquilo segundo. Não, a primeira coisa primeiro nós vamos pregar e depois nós vamos cantar. Ele não vem por conta dessas coisas. Ele não vem. Ele não é só uma mudança na doutrina, embora às vezes, né, por falta de conhecimento, ensina errado, nós temos que mudar. Temos que corrigir aquilo que foi ensinado errado. Mas ele não vem, ele não tem compromisso com isso também. Não. Ele não tem. O que é um avivamento? Um avivamento é quando Jesus faz mais. É quando Jesus faz muito mais. Nós temos conversões nos nossos dias? Temos ou não temos?
Temos, as pessoas se convertem ainda? Sim. Nós temos pessoas que são curadas pelo poder e a majestade do nome de Jesus? Temos. Nós temos pessoas que são libertas pela autoridade do nome de Jesus, pessoas que as cadeias do inferno, os demônios são expulsos. Nós temos isso nos nossos dias? Temos. Mas isso é avivamento? Nós temos manifestação de dons, às vezes, do Espírito Santo? Temos, não temos? Temos. Mas isso é avivamento? Não. Mas quando Jesus faz isso muito mais, de uma maneira muito mais profunda, aí é um avivamento. Quando nós temos pessoas se convertendo em um grande número, quando nós temos pessoas sendo curadas em um grande número, quando nós temos talvez uma cidade inteira se convertendo ao Senhor, quando nós temos inúmeras pessoas recebendo cura, quando nós temos inúmeras pessoas se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo o senhorio de Cristo, quando nós temos uma movimentação carismática dos dons de uma maneira mais expansiva e mais profunda, aí nós temos um avivamento. O avivamento é quando Jesus faz mais. É quando Jesus faz muito mais. Muito mais. Muito mais. Isso é um avivamento. Isso é um avivamento. E é isso que nós devemos desejar. É isso que nós devemos sonhar. É isso que nós devemos querer. Agora, em todos os verdadeiros avivamentos que aconteceram na história da igreja, em todos os verdadeiros avivamentos, onde houve conversão em massa, cura em massa, onde houve uma manifestação do Espírito Santo em dons de uma maneira diferente daquilo que nós já presenciamos, uma experiência nova, uma experiência totalmente diferente. Quem estava no centro? Quem estava lá no centro desse nascedouro? O que estava lá no centro deste avivamento? Jesus. Mas Jesus estava lá de que forma? Como que Jesus apareceu lá? Quem estava no centro quando esses verdadeiros avivamentos ocorreram? Hein? Bíblia, palavra de Deus, Escritura. A Bíblia estava no centro. A Bíblia foi a fonte. Os irmãos estão entendendo? Quando a reforma acontece, quando Martinho Lutero vai lá na porta da capela lá de Wittenberg e prega as 95 teses, isso acontece porque ele tinha lido um livro. E ele tinha lido o livro de Romanos. E ele aprende lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. E isso causou uma bomba atômica na história. Isso é um divisor de águas. Os verdadeiros, irmãos, as verdadeiras mudanças, as verdadeiras transformações, os verdadeiros avivamentos, só acontecem fundamentados se oriundos, se a fonte é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós lemos um texto onde Josias, um rei, considerado um bom rei, ele manda dar uma reforma no templo. Ele manda dar uma reforma no templo, e durante o momento que eles estão dando uma reforma no templo, eles encontram o livro da lei. E durante essa reforma, eles estavam o quê? Recolhendo as ofertas, aquilo que foi levado durante o culto. Então nós temos um choque aqui. Quer dizer que estava havendo culto, mas eles não estavam tendo contato com a palavra de Deus. Eles não sabiam onde estava a palavra de Deus. Ela foi encontrada por acaso durante uma limpeza. Ela é encontrada por acaso durante uma limpeza do templo. E diferente dos nossos dias, irmãos, né, não era um livro de páginas, era um rolo. Eles abriam para ler. Era o livro da lei. E durante essa limpeza, durante essa faxina, eles encontram o livro da lei escrito por Moisés. Mas estava tendo culto.
Os cultos estavam acontecendo. Agora eu imagino e eu te questiono e eu te pergunto o seguinte: como que eles estavam tendo culto se não tinham contato com a palavra de Deus? Mas isso remete exatamente ao que acontece nos nossos dias. As pessoas querem cultuar a Deus, as pessoas querem conhecer de Deus, as pessoas têm fome às vezes de Deus, mas elas não têm contato com a palavra de Deus. Elas não sabem nada, elas não sabem nada da palavra de Deus, mas elas têm fome, elas querem se encontrar, e elas querem talvez ofertar, e elas querem dizimar, e elas querem talvez estar no templo, mas elas não têm contato com a palavra. Como que pode uma coisa dessa? E numa época onde não havia cópias da palavra de Deus, como nós temos hoje, o óbvio acontece. Aonde eles encontram a palavra de Deus? No templo. Isso é óbvio. Ela estava lá. Agora, o que eu quero trazer para as nossas vidas hoje é o seguinte. Quando ocorre, essa reforma, há 506 anos atrás, ensinava-se, a Igreja Católica ensinava que a Bíblia não era suficiente, que nós precisávamos ter mais alguma coisa. E ela não ensinava como ela ensina até hoje. Tanto é que a autoridade papal, a autoridade do Papa, os decretos papais, os decretos do Papa, do papado, eles possuem a mesma autoridade que as Escrituras para o catolicismo. Então, aquilo que o Papa editar, ou aquilo que ele interpretar, possui o mesmo peso de Bíblia, segundo a teologia católica. E por que eu estou te ensinando isso? Porque eu quero chegar num ponto. Então possui a mesma autoridade segundo a teologia católica. A tradição, aquilo que é ensinado oralmente, possui o mesmo peso. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje de manhã, numa biblioteca católica, estava lendo um pouco disso, de uma maneira mais atualizada, para me saber como que eles estavam tratando isso nesses últimos dias. E tinha até um artigo interessante lá, que afirmava, o título do artigo era: a Bíblia não é suficiente. A Bíblia não é suficiente. Por quê? Porque a tradição, aquilo que é ensinado de forma oral, os costumes completam aquilo que está faltando na Bíblia, segundo a teologia católica. Quando Martinho Lutero prega as 95 teses lá, que nós resumimos, que no decorrer do tempo foi resumido em cinco solas. Quando nós falamos que somente a Bíblia é suficiente, nós estamos afirmando que não tem mais nada, não tem tradição, não tem profecia, não tem música, não tem escrito que se compare ao peso da palavra de Deus, e que a Bíblia é a palavra de Deus. E hoje, nesses dias, talvez não é tão difícil, eu acho que é difícil, na realidade, da gente encontrar alguém que discorde disso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pergunta, a Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Aí todo mundo fala bonitinho, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Amém. Nós não temos tanto problema com isso. Pelo menos eu não vejo tanto problema. Quando uma denominação, uma congregação nega que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém, ela é tratada por nós como seita. Ela é uma seita. Se ela nega a autoridade das Escrituras, se ela nega a divindade de Cristo, se ela nega a humanidade de Cristo, ela é uma seita. Ela é uma seita. E por que nós estamos falando tanto disso esses dias? Porque Jesus falou lá em Mateus 24:11 que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas e eles enganariam muitos. Eles iriam enganar muitos. Então nós estamos dando uma lapidada nesses assuntos. Estamos estudando esses assuntos novamente. É por isso que nós falamos de Colossenses durante
tanto tempo e ainda deixamos pendente para terminar. Não temos problema com o conceito, a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu vejo que nos nossos dias, nas nossas igrejas, nas nossas casas, nós temos um problema. Se ela é suficiente, aí nós podemos ver probleminhas. O conceito de que ela é a palavra de Deus não é tão questionado entre nós, ou não é questionado entre nós, mas se ela é suficiente, aí as pessoas se comportam de maneira diferente. Aí elas tomam decisões, elas pensam, elas vivem, elas compram, elas vendem, sabe? Elas planejam, elas façam planos que mostram para nós, que gritam para nós, que elas não acreditam na suficiência da Bíblia. Que a Bíblia é suficiente. Que às vezes a pessoa precisa de uma coisinha a mais para acreditar. Que ela precisa de uma coisinha a mais para acreditar. Uma coisinha a mais. Olha só para você ver o que a bula papal diz. A Bíblia sozinha é incompleta. Né? A tradição, o magistério e a Sagrada Escritura andam juntos. Ou seja, aquilo, os editos papais, aquilo que a igreja decide, andam juntos com a Bíblia. A Bíblia, como já dissemos, é um dos pilares da fé. Um dos pilares da fé. Já que é por seu intermédio que se transmite a revelação divina inspirada por Deus a alguns homens. No entanto, há que se chamar a atenção ao fato de que somente a Sagrada Escritura não contém a total revelação do mistério divino. Abra sua Bíblia aí em João 17:17. João 17:17. Qual talvez seria um dos grandes desafios que nós temos hoje, como crente? A santificação. A santificação é um processo no qual o Espírito Santo vem sobre nós e nós também tomamos as nossas atitudes. Né? Não existe santificação verdadeira sem a manifestação do Espírito Santo de Deus e sem uma busca. Você busca santificação. Agora, olha só para você ver o que a palavra diz para nós. Olha o que Jesus diz para nós. O que Jesus fala aí? João 17:17. Jesus está orando pelos discípulos. Jesus está orando pelos discípulos ali nos finalmentes. E o que ele diz? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra, ela contém a verdade? Ela faz parte da verdade? Ela é a verdade. A santificação completa, a santificação real, a santificação verdadeira, vem por uma atuação do Espírito Santo de Deus, aplicando palavra na sua mente, aplicando palavra no seu coração. Aquele que tenta se santificar, aquele que tenta se separar, sem se relacionar com a palavra de Deus, sem guardar essa palavra no coração, sem crer nessa palavra, sem se alimentar dessa palavra, vai fracassar. Não vai chegar em lugar nenhum. Vai ser só uma produção carnal. Vai ser só uma produção humana, meramente humana, e mais nada disso. E aí, é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Chega uma pessoa, né, esses exemplos são clássicos, eles chegam para a gente e falam assim: ai pastor, eu estou tendo problema com a santificação, eu estou tendo lutas contra o pecado, me indica um livro para me ler. Por que o senhor não me indica um livro? Me indica um bom livro para me ler. Vou te indicar 66 livros, inspirados por Deus, soprados direto da boca. Deus vai falar diretamente com você. O autor é Deus, o Espírito Santo. Os irmãos estão me entendendo? As pessoas olham para os problemas que elas têm nas suas vidas e elas querem algo para resolver esses problemas. Elas não pensam assim: o que eu tenho é suficiente, eu tenho a palavra de Deus. Você pode ler bons livros, tem ótimos livros, mas numa discussão, estamos no meio de uma discussão para resolver um problema. Vou mostrar para os irmãos mais uma vez. A gente presencia isso facilmente. Mais uma vez. Estamos numa discussão para resolver um problema, temos um problema para resolver, e pensamos,
e não chegamos a lugar nenhum. Aí nós fazemos aquela pergunta filosófica, né? Em seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Em seus passos. Aí o Joãozinho responde uma coisa, o Lucas responde outra, o Mateus responde outra, o Lourenço responde outra. Quem? Como assim? Quem acertou? Quem está certo? Em seus passos, o que faria Jesus? Nós deveríamos voltar para a palavra e ver o que faria Jesus. Mas cada um de nós quer um conselho diferente. Cada um de nós quer uma dica prática para resolver aquele problema e não olhamos para a Bíblia como suficiente para nos dirigir. Os irmãos estão me entendendo? Nós vivemos tempos onde não desconfiamos que ela é a palavra de Deus. Vivemos tempos práticos onde colocamos um monte de coisa na frente dela. Um monte de opiniões na frente dela. Um monte de parecer na frente dela. Aí eu quero ouvir a opinião de fulano de tal. Eu quero ouvir a opinião de Deus. Eu quero ouvir a opinião de Jesus sobre esse assunto. Eu quero ouvir o que Deus fala sobre esse assunto. Aí eu quero ouvir o que o profeta tem a dizer contra... Irmãos, eu quero ouvir o que a profecia santa e inerrante tem a falar sobre esse assunto. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Ela é suficiente. E aí nós vamos tomando atitudes e nós vamos viver numa igreja que está se distanciando, que está voltando para o mesmo ponto no qual nós saímos há 506 anos atrás, sem ver que estamos voltando. Exemplo, vou dar mais um exemplo prático para os irmãos. Aí vira alguém, né, e fala assim: nós precisamos investir alguma coisa na nossa igreja para chamar mais pessoas. Precisamos mesmo. O que nós vamos investir? Vamos investir na música. Vamos investir na música é bom. É bom. Eu sou músico, eu gosto de investir na música. Eu sou músico, eu gosto. É bom. É bom você comprar uns instrumentos bons, uma aparelhagem boa. É bom. Estamos precisando de músico. Invista na vida do seu filho. Ore por ele. Estamos precisando de pessoas que toquem. Amém? Isso é bom. Mas isso não muda a vida de ninguém. Nós nos juntamos aqui, tocamos, cantamos para o Senhor. Mas o que muda a história de uma pessoa é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Durante o período da pandemia, muitas igrejas, não foram uma ou duas, não, muitas igrejas perderam seus pastores. Eles morreram, foram contaminados e morreram. Sabe o que as igrejas continuaram a fazer? Elas não tinham pastor, elas pegavam a Bíblia, né, em MP3, colocavam lá um capítulo lá e os irmãos ficavam ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Nós podemos investir na música. Nós podemos comprar lâmpadas. Não tem problema. Não tem problema. Mas essas coisas não mudam a vida das pessoas. O poder não está nessas coisas. A transformação não está nessa. O poder está no anúncio do Evangelho. O que é o anúncio do Evangelho? Vou mostrar para você o que é o anúncio do Evangelho. Pegue Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Jesus, ele mostra para nós o que é a pregação do Evangelho. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Olha só. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 29. Olha o que a cura da sogra de Pedro. Puxa vida, Pedro era casado. Não sabia disso, acabou descobrindo, hein? Pedro era casado. Vamos lá. A cura da sogra de Pedro, vamos lá. E saindo da sinagoga, foram, né, com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ela estava ardendo em febre.
E numa época em que a medicina era muito rudimentar ainda, muitas pessoas morriam de febre. Jesus vem da sinagoga, quer dizer que Jesus ia na sinagoga. Jesus vem do culto, chega, eles contam para ele que a sogra de Pedro estava doente, ardendo em febre, certamente estava muito mal. Jesus vai até ela e cura ela, coloca a mulher de pé e cura ela. Aí o que aconteceu? À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Pegou todo mundo doente, todo mundo que estava possesso de demônio, todo mundo. Depois trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se encontravam doentes, de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Versículo 35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então nós descobrimos duas coisas da vida diária de Jesus. Ele ia no culto e ele orava de madrugada. Exemplo para nós. Ele ia no culto e está faltando muitos irmãos aqui hoje. E Jesus ia no culto. E ele orava de madrugada. Ele saiu para orar de madrugada. E ali ele orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Primeiramente, eles trouxeram a cidade inteira, de todos os doentes endemoniados, e Jesus curou toda sorte de doença e mandou os demônios embora. Expulsou os demônios. Todo mundo liberto, todo mundo curado. E Jesus agora de madrugada sai para orar. E ele está indo orar. E Simão está procurando ele, e não encontra ele. E quando encontra, fala: o povo inteiro está procurando o Senhor de novo. Tem mais uma multidão procurando o Senhor. Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Sabe o que Jesus faz? Tem mais uma multidão esperando ele. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai para outro lugar. Para quê? Eu estou aqui para ensinar. Eu estou aqui. Ele cura. Ele expulsa o demônio? Expulsa. Mas quando tem mais uma multidão querendo ver sinais, quando tem mais uma multidão ali buscando sinais, sabe o que Jesus faz? Ele continua seu ministério. Ele continua suas viagens. Ele continua sua pregação. Ele continua levando o evangelho. No evangelho tem expulsão de demônio? Tem. No evangelho tem manifestação de dons? Tem. No verdadeiro evangelho tem cura? Tem. Mas o cerne, o principal, é o ensino. É fazer discípulos. É o ensino da palavra. Esse é o principal. Acontece manifestações, acontece para a glória e para a fama do nome de Jesus. Mas Jesus está mais preocupado em levar a mensagem, em ensinar. As verdadeiras transformações, os verdadeiros avivamentos tiveram como fonte principal a explanação fiel do Evangelho, da palavra do Senhor. Quando você pega o livro ali, você continua a ler crônicas, você vê um avivamento, eles celebram a Páscoa, eles leem o livro da lei, as pessoas são tocadas, o rei é tocado pelo livro da lei. A Bíblia é suficiente para você? A Bíblia, as promessas do Senhor, elas são suficientes para você? Ou você precisa de algo mais? Ou você acha que a igreja precisa de algo mais? Não, a igreja ela não avança porque nós não temos isso, porque nós não fazemos aquilo, porque nós não temos aquilo outro, porque nós não temos um templo maior, porque nós não compramos uma aparelhagem melhor.
Será que a palavra, será que o evangelho não é suficiente para transformar, para libertar, para curar, para mudar a história de um homem destruído, de um homem viciado, de um homem cheio de demônio, de uma mulher na qual tinha 7 demônios? Será que o evangelho, será que a palavra de Deus, ela não é suficiente? Será que nós precisamos de algo mais? Essa é a grande questão dos nossos dias. Nós estamos sempre querendo um livro melhor. Nós sempre estamos querendo ouvir uma opinião melhor, uma experiência melhor, uma visão melhor. Por que nós não confiamos deliberadamente, sem medida? Por que nós não entregamos os nossos corações à palavra de Deus? Vou dar mais um exemplo de como que as coisas são. Nesses dias, durante as terças-feiras, eu estava dando aula no básico em teologia sobre liderança cristã. E a última aula foi sobre ordenação de mulheres ao pastorado feminino. E os irmãos já sabem já sabem o que eu penso a respeito. E eu fui dar uma aula sobre isso. Irmãos, até o ano de 1950. Tem muito tempo não, tem? Tem muito tempo não. Tem nem 100 anos. Não havia nenhuma mulher ordenada ao pastorado no planeta. Nenhuma. A primeira mulher foi ordenada ao ministério pastoral em 1950. Por que 1950? Exatamente 2 anos depois. Do primeiro, vamos assim falar, da primeira manifestação visível, do feminismo. As ideias feministas já existiam, mas o primeiro grupo feminista nasce em 1948. 1950 é consagrada a primeira mulher ao ministério pastoral. É muita coincidência. Isso é só coisa da minha cabeça. E eu estava questionando isso com os alunos. Por que a primeira mulher ela é consagrada em 1950? Exatamente 2 anos após o primeiro manifesto feminista, tangível. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Aí nós fizemos uma pesquisa nas principais denominações que consagram mulheres ao ministério pastoral. E sabe qual que é um dos fundamentos para eles argumentar, defendendo a ordenação de mulheres ao ministério pastoral? Irmãos, eu deixei bem claro para eles e vou deixar bem claro para vocês. Eu não duvido do ministério de Deus na vida de mulheres. Tem mulheres mais capacitadas do que homens. Tem mulheres que conhecem a Bíblia mais do que homens, para sua vergonha. Tem mulheres que amam mais Jesus do que homens. Tem mulheres que entregam a própria vida pelo Evangelho. Eu não duvido disso, hora nenhuma. Eu não duvido, não é uma questão de capacidade. É uma questão de responsabilidade. É diferente. E qual é o argumento? Sobre o que nós estamos falando? Suficiência das Escrituras. A Bíblia é ou não é suficiente? Qual é o argumento dessas igrejas? A experiência sobrepõe as Escrituras. Que experiência? Você olha para a vida de algumas mulheres, e eles definem assim: elas são mais abençoadas do que alguns homens. E aí a experiência sobrepõe aquilo que a Escritura diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Onde Paulo deixa claro que o ministério pastoral é um homem que tem que ser ali marido de uma só mulher. Ali nós estamos falando de presbítero. Ali nós estamos falando de ministério pastoral. Mas isso era uma questão de cultura. Então qual parte que é cultura, qual é que não é? Mas isso é uma questão de machismo. Então Paulo errou. Se Paulo errou aqui, qual outro lugar que ele errou? Exemplo prático. Samuel está demorando. É guerra. Saul, o rei, está lá com os soldados, todo mundo rangendo os dentes. O profeta Samuel está demorando. Eles precisam oferecer o sacrifício. Mas Samuel não aparece. O que Saul faz? O rei, ele é ungido rei. O que ele faz? Vai lá e oferece o sacrifício no lugar de Samuel.
Quando Samuel chega, o que Samuel faz? Meus parabéns. Meus parabéns. É isso mesmo que tem que fazer. Quando não tiver ninguém para fazer, você faz aquilo que você não é responsável. Meus parabéns, vou te dar um tapinha nas costas. É isso mesmo. Deus te designou, foi para isso. É isso que Samuel fala para ele. Obedecer. Obedecer é o quê? Por que nós temos tanta dificuldade em obedecer ordens tão simples? Porque a Bíblia já não é mais suficiente para muitas pessoas e muitas denominações. Nós temos que fazer as nossas adaptações. Nós temos que nos adaptar à cultura. A cultura nos aperta, a cultura está nos apertando. E nós muitas das vezes deixamos a suficiência da Bíblia. Deixamos aquilo que a palavra de Deus diz para fazermos as nossas adaptações. E da mesma forma que Abraão fez. Quando a palavra de Deus, quando a promessa de Deus não é suficiente na sua vida, o que você faz? Você faz como Abraão. Chega lá Sara com Agar. Vamos dar uma ajudinha a Deus? Vamos. Todas as vezes que a Bíblia não é suficiente na nossa história, nas nossas igrejas, na nossa vida, nós procuramos uma muleta. Nós procuramos alguma coisa para poder dar uma ajuda. Um conselho para poder dar uma ajuda. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Seríssimo. Nós estamos acreditando, sabe, em coisas que vão mudar a história, a vida de pessoas, e estamos deixando o evangelho simples, puro. Arrependa-se. Jesus está pregando e ele diz: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. João Batista está pregando: arrependam-se, raça de víboras. Amém? A Bíblia é suficiente para você? Pega a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 24. Fala sobre Josias. Fala sobre as consequências dessa reforma promovida através da leitura, através do encontro das Sagradas Escrituras, através do livro da lei. Aonde eles encontraram o livro da lei? No templo, é óbvio demais, ele estava lá. O que me chama, o que me deixa espantado, é saber que eles estavam cultuando sem o livro da lei. E o que aponta para os nossos dias é quantas pessoas estão vivendo dentro das igrejas sem ter a Bíblia no centro da sua existência, no centro dos seus corações. E aí nós começamos a olhar para homens, sabe, influenciadores, como canta bem demais, Tom Carf, que diz que nem toda música precisa ser cristocêntrica. Quando Cristo não está no centro da sua vida, quando Cristo não está no centro da sua história, do seu casamento, da criação dos seus filhos, o que vai estar no centro? Quando nós vamos cantar, se Cristo não estiver no centro daquela canção, o que vai estar? Os irmãos estão me entendendo? A autoridade de uma igreja verdadeira é as Escrituras. Uma igreja somente ela é igreja verdadeira se ela estiver fundamentada somente nas Escrituras. Ela só é igreja de Deus, ela só é igreja verdadeira se ela está alicerçada na Bíblia, sabe, nas Escrituras. Você só é cristão de verdade se você tiver uma vida com Bíblia. Senão você é um cristão nominal. Senão você é do tempo de Josias, que vai no templo, mas não conhece o livro da lei. Não conhece a palavra. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 23, versículo 24. Os irmãos encontraram? Olha só. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 24. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos. Quem que é esse povo aqui, que está falando aqui? Ó?
as pessoas, são quem o povo gosta de consultar, de ir lá e fazer as consultas, não é? Os adivinhos, os feiticeiros. Eu quero saber o futuro. Eu quero manipular a divindade. Você procura um feiticeiro. Os terafins, os ídolos. E todas as abominações que viam na terra de Judá e em Jerusalém. E eliminou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. Sabe o que o rei fez? Aqui, tira tudo. Aí, esses profetas mentirosos, aí os feiticeiros, os adivinhos, os postes ídolos, derruba tudo, para que nós possamos ouvir do Senhor, através do livro da lei. Irmãos, quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Quem aqui quer ouvir Deus falar com você? Levante a mão. Leia a palavra de Deus todos os dias. Ele vai falar com você todos os dias. Tem dia que você vai sentir alguma coisa, tem dia que você não vai sentir nada, mas Ele vai falar com você. Amém? A Bíblia é suficiente, toda escritura é inspirada. Vai ter dia que você vai chegar aqui na igreja, você vai ouvir um sermão prático, que fala dos seus problemas. Vai ter dia que você chegar aqui e não vai ouvir, mas a palavra é inspirada. Talvez amanhã você vai passar por um problema, e aonde a palavra inspirada vai estar ela plantada no seu coração. Uma igreja não vive de sermãos práticos, ela não vive de sermão coaching, ela vive de evangelho. Amém? Ela vive de evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele nos confronta. O verdadeiro evangelho, ele nos empurra, ele nos impulsiona a olhar no espelho que somos o que? Miseráveis, que somos pecadores, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que não somos tão bons assim, que não estamos tão preparados assim, que não somos tão santos assim. O verdadeiro evangelho nos impulsiona a tomar atitudes que transformam a nossa vida e contaminam a nossa família, o nosso local de trabalho. Amém? E isso não quer dizer que você vai conseguir um carro novo no final do ano. Se você conseguir, amém, louve ao Senhor. Mas Jesus não morreu para isso. Ele não derramou sangue para isso. Ele não derramou. Ele derramou para que você tivesse vida eterna. Esse foi o motivo da cruz. Esse foi o motivo da cruz. Se coloca de pé. A Bíblia é a palavra de Deus. Não temos tanto problemas quanto a isso. Temos? A Bíblia é a palavra de Deus, soprada. Deus fala conosco. A questão aqui hoje é: a Bíblia é suficiente para você? Os problemas que você está enfrentando hoje, a luta que você está enfrentando hoje, a Bíblia, ela é suficiente para você? Você vê ela como suficiente? Ou você está precisando de uma ajudinha? Será que a tradição para você tem tanto valor assim? Será que a tradição oral, o que está no seu coração? O que está no seu coração? E Hilquias encontra o livro da lei no templo do Senhor. E esse livro promove uma reforma, uma mudança. Homens são transformados quando o evangelho é anunciado, pois ele é o poder de Deus. Não é o nosso poder, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Mas a Bíblia é suficiente, você ama ela, você ama essa palavra. Você ama essa palavra, você tem escondido essa palavra no seu coração. Você tem depositado toda a sua confiança, toda a sua história, todos os seus sonhos estão fundamentados nessa palavra, mesmo que todos eles deem errado. Essa palavra é suficiente para você. Essa vida eterna da qual a Bíblia fala é suficiente para você.